Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs, reunidos aqui nesta noite, celebrando a Eucaristia nesta sétima semana do tempo comum. Prezado telespectador, nos lares, Brasil afora, que nos acompanham neste momento em que nós nos colocamos à disposição da Palavra de Deus. A celebração da Eucaristia requer de nós abertura de coração para que a palavra possa entrar, possa frutificar, possa transformar a nossa vida. É com esta disposição que sempre nós nos colocamos para celebrar a Eucaristia, seja a Eucaristia dominical, seja a Eucaristia dos dias de semana. E hoje, nesta Eucaristia em que louvamos, reverenciamos o Sagrado Coração de Jesus, nesta primeira sexta-feira do mês, mais um mês na nossa história que se descortina, mais um tempo que iniciamos na nossa vida, mais um tempo de graça. Iniciar um mês e fazer o início deste mês na disposição da escuta da palavra, iniciar um mês celebrando a Eucaristia, é coisa muito grande, é de grande valor, revela o nosso sentimento e o nosso desejo de acolher a graça de Deus que passa pela nossa vida. O Senhor passa sempre por nossa vida, mas é preciso aproveitar os momentos em que o Senhor passa, para que não sabemos quando será a última vez que o Senhor passará pela nossa vida. Portanto, sempre que tivermos oportunidade, seja momento de acolhimento da sua palavra, do seu ser em nós, palavra que transforma nossas vidas, nossa casa, nossas comunidades. A palavra de Deus que ouvimos hoje, ela vem no influxo, vem na inspiração, ainda daquilo que ouvimos no domingo que passou. A palavra do domingo vai orientando a palavra de todos os dias da semana. Lá no domingo, nós ouvimos de Jesus a necessidade do amor aos amigos, mas mais ainda o amor aos inimigos. E hoje, então, a palavra de Deus, no livro do Eclesiástico, este trecho do capítulo 6 que nós ouvimos, vai nos dando recomendações. Recomendações que o escritor sagrado colheu a partir da sua experiência de vida, a partir de acompanhar a história do povo, como vivia o povo no seu tempo. Então,
Então, o escritor sagrado foi recolhendo e faz com que os ensinamentos da vida se tornem teológicos. Esse é o sentido, né? Então, por exemplo, hoje nós ouvimos: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. É uma frase que nós ouvimos em muitos lugares, ouvimos nos cartazes, ouvimos até, se for o caso, em frases de caminhão. No entanto, é palavra de Deus. Parece uma frase corriqueira de algum poeta, mas não é de algum poeta, é palavra de Deus. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Desta forma, o escritor sagrado vai nos mostrando que nós construímos amizades à medida do nosso comportamento, no nosso relacionamento com as pessoas. Então, uma palavra dócil multiplica os amigos, uma língua afável multiplica as saudações. Aqueles que nos saúdam, nós somos chamados a tratar com docilidade. Portanto, o escritor sagrado vai nos dando dicas de como nós podemos construir boas relações, bom relacionamento com as pessoas. Então, ao aproximar-nos das pessoas, saudá-las com alegria. No nosso relacionamento, que as palavras não sejam duras. Nas nossas amizades, que o trato seja ameno, que o trato seja sempre com delicadeza. Nas nossas casas, nas nossas relações, o escritor sagrado vai dizendo que o relacionamento de vocês seja afável e agradável, porque é assim que Deus nos trata como amigos. Deus não nos trata como inimigos. Mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando nós recusamos a palavra de Deus, recusamos os desígnios de Deus, Ele nos trata como amigos e Ele nos ama, sem colocar condições. O amor de Deus é gratuito. Portanto, o escritor sagrado nos alerta: cuidado com os amigos de ocasião, cuidado com os amigos de restaurante, se fosse a linguagem de hoje, cuidado com os amigos que só querem tirar proveito enquanto você tem posição, enquanto você tem bem-estar, enquanto você tem recursos, enquanto você tem dinheiro, você terá muitos amigos. Mas cuidado com esses amigos que podem ser interesseiros. Então, é preciso cultivar relações mais sólidas de amizade, a partir da sinceridade, a partir da verdade, para que nós, então, encontremos, de fato, na amizade um tesouro, que nós possamos construir com nossos amigos relações de fraternidade, relações de verdade, relações de vida sincera. Assim é o relacionamento de Deus para conosco. Então, no domingo, nós aprendemos que amar o inimigo, muitas vezes, o inimigo é alguém que ainda não cultivamos devidamente a amizade. Talvez nós não tenhamos inimigos, mas nós tenhamos amigos que a amizade ainda não foi cultivada como deve, a amizade ainda não é verdadeira, e de nossa parte. Porque nós esperamos, muitas vezes, e quase sempre esperamos, que os amigos nos compreendam, que as pessoas entendam a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, mas nem sempre nós estamos dispostos a compreender o outro, a aceitar o outro do jeito que ele é, com seus limites. Portanto, essa primeira leitura nos faz todos esses alertas no dia de hoje, e vai dizer para nós: então, quem teme o Senhor, cuida das amizades, cuida dos seus relacionamentos com sentimentos de Deus. Esse é o pedido que nós fazemos hoje, um dos pedidos que nós fazemos nessa Eucaristia, que possamos, nos nossos relacionamentos, revestir-nos de Deus. Assim como Deus nos trata, assim como nós gostamos de ser tratados, é que nós queremos tratar os nossos amigos. Na palavra do Evangelho, nós temos uma página não tão simples hoje, quando os discípulos, as multidões, aqueles que Jesus ensinava, e os fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova, e fizeram uma pergunta difícil para Jesus, perguntando se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Porque os fariseus debatiam muito esse tema. E o divórcio, no tempo de Jesus, ele era ainda
resquício do pensamento dos fariseus. Então, haviam escolas, podemos até dizer escolas de pensamento. Então, alguns eram muito abertos e diziam que, por qualquer motivo que fosse, uma mulher podia ser despedida. Na linguagem de hoje, poderíamos dizer, uma mulher que deixou queimar a comida, na mentalidade de alguns do tempo de Jesus, já podia ser despedida, ser mandada embora por seu marido. Uma mulher que não agradou o seu marido podia ser mandada embora. Então, era um pensamento assim muito duro em relação à mulher no tempo de Jesus. Então, a resposta de Jesus, ela, podemos dizer, é um ensinamento messiânico. Aqui, nesse texto de hoje, nós temos uma divisão de águas. Nós temos o pensamento que vigorava até Jesus, em relação ao casamento, em relação ao divórcio, um pensamento duro, um pensamento que não considerava a igualdade da mulher e do homem, mas considerava a mulher como propriedade do homem. E Jesus, então, diante desta pergunta que lhe é feita, Jesus devolve a pergunta, devolve o questionamento, né, para eles. E o que diz a lei de Moisés? O que vocês leem na lei de Moisés? Moisés permitiu que fosse dada uma carta de divórcio. E Jesus, então, aí coloca o seu ensinamento novo, o ensinamento messiânico. O ensinamento do Messias foi por causa da dureza do vosso coração. Por qualquer motivo, uma mulher era despedida, uma mulher era mandada embora por seu marido. A dureza do coração chegou a tal ponto de qualquer motivo uma mulher ser despedida. Portanto, o ensinamento de Jesus é um ensinamento novo e baseado na palavra de Deus. Jesus recorre ao livro do Gênesis e vai dizer, no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Aí o homem deixa seu pai, sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Vejam que Jesus recorre à palavra dos antigos, à palavra de Deus, para colocar o seu ensinamento. Então, Jesus não vem abolir a lei antiga, mas vem dar um novo sentido à lei antiga e vai dizer, os dois vivem a igualdade, não vivem a superioridade, então os dois devem respeitar-se mutuamente, os dois devem cultivar a amizade. A liturgia de hoje fala dos amigos e inimigos. Então, o casamento também deve ser uma relação de amizade, uma relação de amigos. O homem e a mulher, no casamento, necessariamente têm que ser amigos. E o amigo fiel, o amigo verdadeiro, é aquele que faz tudo pelo outro. Então, no casamento, se pede que o homem possa amar de tal forma a sua esposa, a ponto de viver primeiro para fazê-la feliz. Então, e a mulher, da mesma forma, viver a tal ponto de, em tudo, antes da sua própria felicidade, buscar a felicidade do marido. Não é tão simples, né? Nós sabemos, pode parecer até ideal, mas é a proposta que vem da palavra de Deus, é a proposta do casamento cristão, do casamento católico, é essa. Ninguém se casa para ser feliz, mas casa-se para fazer o outro feliz. Aí muda tudo de figura, porque ninguém vai ser infeliz, porque um vai cuidar do outro como se fosse da própria vida. E, por fim, a palavra de Deus ainda nos inspira. Eu lembraria que o pensamento de Leão Deon, que é o fundador dos padres deonianos, ele fazia referência, no dia de hoje, desse evangelho, ele fazia referência à amizade de João, o evangelista, com Jesus. A amizade verdadeira, a amizade sincera, a amizade que, com certeza, João muitas vezes abriu seu coração a Jesus, e quando todos fugiram, João estava lá numa amizade verdadeira, sincera, aos pés da cruz, e pôde receber a aspersão do sangue de Jesus, porque foi um amigo fiel, um amigo sincero, um amigo verdadeiro, um amigo que não abandonou Jesus. No momento mais difícil da sua vivência humana, João estava lá. Então, hoje estamos celebrando o coração de Jesus. Naquele dia, João teve
como retribuição da sua amizade verdadeira com Jesus, ele pôde presenciar o coração de Jesus sendo aberto. Um ferimento, né, uma chaga aos olhos humanos, mas naquele dia da cruz, quando o coração de Jesus se abre, então ali se derramam definitivamente as graças de Deus para toda a humanidade. E João, como fruto da sua amizade, ainda teve o merecimento de ficar com a mãe de Jesus. O amor, a amizade sincera de João, o amor fiel de João a Jesus, fez com que ele ganhasse nada mais, nada menos, a mãe de Jesus como sua companheira, foi chamado a ficar com Maria. Portanto, celebrando mais uma vez a primeira sexta-feira do mês, em que nos colocamos diante do coração de Jesus, que derrama as suas graças sobre nós, tenhamos a coragem, peçamos a Deus esta graça de sermos sempre amigos fiéis de Jesus, amigos que estejam com Jesus em todas as situações, porque Ele está conosco em todas as nossas situações. Que nós saibamos reconhecer a presença dEle em nós, porque aí vem do coração de Jesus, Ele nos entrega também a sua mãe como nossa companheira, aquela que amou, se compadeceu da humanidade, e ela nos é dada como mãe intercessora, assim como foi dada a João. Que assim seja. Amém.